ao nosso seminário de Química Orgânica Experimental, no qual entenderemos melhor sobre os corantes, suas funções e principais aplicações. Eu sou Carolina, aluna do curso de Farmácia, e estarei apresentando esse seminário. Meu nome é Marina e eu sou aluna do curso de Farmácia Diurno. Para entendermos melhor sobre os corantes, primeiro precisamos entender sobre o que é a cor. A cor é um aspecto físico da matéria que se caracteriza pela absorção e também reflexão das ondas eletromagnéticas entre 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda, ou seja, na região que podemos ver a olho nu. A cor ela é muito importante no nosso dia a dia, não só pela identificação de objetos, como também de compostos, em diversas indústrias, como a indústria alimentícia, indústria têxtil, de fármacos e de diversos outros produtos. A cor, por exemplo, em um alimento, é a que mais influencia na impressão do consumidor. Adicionar certas cores agradáveis a alimentos ou até mesmo outros produtos pode levar ao ser humano, em um fenômeno instintivo, a querer consumir aquele alimento ou querer adquirir aquele produto. Então, já que a cor é assim tão importante no dia a dia dos consumidores, não só de alimentos, como para indústrias diversas, qual o processo por meio do qual podemos conferir cor a uma substância? Bem, vamos criar uma hipótese ilustrativa. Imagine que você é dono de uma indústria alimentícia especializada em iogurtes e deseja fabricar iogurtes de morango com a cor característica. O que você poderá utilizar? Isso mesmo, através do uso de corantes, que se fixam a essas substâncias, conferindo a elas cor. A indústria alimentícia utiliza amplamente corantes para conferir, restaurar ou intensificar a cor dos alimentos e para garantir a padronização dos produtos. Mas afinal, o que são corantes? Corante é toda substância, seja ela natural ou sintética, que quando aplicada sobre o material adiciona a ele cor. Os corantes absorvem radiações no intervalo entre 400 e 700 nanômetros de comprimento de onda, a chamada faixa de luz visível, e com isso possuem colorações diferentes para cada comprimento de onda absorvido. A cor dos corantes artificiais, ela se deve à estrutura dessas moléculas, na qual a distribuição eletrônica entre os grupos funcionais e cadeias de átomos determina a emissão de uma determinada faixa de cor proveniente da reflexão da radiação visível. Além disso, é importante ressaltar o princípio de que quanto maior o número de insaturações conjugadas na molécula do corante, mais intensa é a cor do composto. Considera-se, então, que há 3 partes funcionais na molécula do corante para a determinação de sua cor. O cromóforo, o qual é um grupo de átomos com uma ou mais ligações insaturadas, sendo o principal responsável por determinar a cor da substância. O oxocromo, os grupos funcionais da molécula, que são substituintes doadores ou aceptores de elétrons e determinam a solubilidade da substância e intensificam também a ação do cromóforo e, consequentemente, a coloração desse produto. E também tem o cromógeno, a própria estrutura do corante, geralmente caracterizada por anéis aromáticos, onde o cromógeno e o cromóforo estarão presentes. Então, agora que sabemos o que são os corantes e suas funções, a questão é: quais são os tipos principais em que podem ser classificados os corantes? Pois há mais de um tipo, não é? Bom, nesse caso, o corante pode ser classificado em corante orgânico natural. Outra classificação é a dos corantes orgânicos sintéticos. Dentro dessa classificação, existem 2 outras subclasses. O corante orgânico sintético idêntico ao natural é o corante orgânico cuja estrutura química é semelhante à do princípio ativo isolado de um corante orgânico natural. O corante artificial, por sua vez, é um corante orgânico sintético não encontrado em produtos naturais. Os corantes artificiais são o nosso foco de hoje. Esses compostos possuem, de forma geral, diversas vantagens em relação aos naturais. Os naturais, eles podem não ser muito estáveis e podem ser alterados em função da temperatura e do pH. Já os corantes artificiais, eles possuem maior estabilidade frente à luz, oxigênio, calor e pH, uniformidade na cor conferida, maior poder corante, menor custo de obtenção e maior solubilidade em água. Os corantes artificiais incluem a tartrazina, amarelo de quinoleína, amarelo crepúsculo, entre muitos outros. No entanto, são relatados diversos problemas de saúde relacionados ao consumo desses aditivos. Mas calma, não se pode adicionar corantes ao bel prazer, né? No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é o órgão responsável por regulamentar o uso dos corantes alimentícios.
Para nos situarmos melhor na história milenar dos corantes artificiais, apresentaremos um breve histórico sobre eles. Os primeiros corantes ASO foram produzidos na Europa a partir de um interesse em compostos para substituir a busca por extratos naturais. Até meados do século XIX, os corantes eram obtidos de plantas e produtos animais e possuíam um uso limitado devido à pouca variação de cores. Foi só no ano de 1856 que um cientista de Londres chamado William Henry Perkin descobriu como sintetizar um pigmento roxo, posteriormente denominado de malva, enquanto trabalhava com compostos derivados do alcatrão. Em 1858, um cientista chamado Peter Grias elucidou o processo de produção de íons que contém o grupo de azônio. Com isso, Carl Alexander Martius, um pesquisador alemão, descobriu como sintetizar, em 1864, os primeiros corantes ASO a partir do uso de anilina e outras aminas aromáticas. A partir disso, com o crescimento industrial, a demanda por corantes artificial apenas aumentou, alavancando indústrias diversas. Os corantes ASO são substâncias orgânicas caracterizadas pela presença da ligação dupla entre dois átomos de nitrogênio, ao qual se dá o nome de grupamento ASO, que se apresenta ligado a anéis aromáticos na presença de estruturas funcionais, como o grupamento amino. A estrutura molecular básica de uma substância ASO é derivada do diazeno, que possui a forma molecular NH2, em que os hidrogênios são substituídos por cadeias de hidrocarbonetos. Na estrutura molecular, podem estar presentes grupamentos arila, que se caracterizam pelo anel benzênico, formando compostos aromáticos, ou por radicais alquila, formando cadeias orgânicas não aromáticas fechadas ou abertas. Substâncias ASO, usadas como corantes, são geralmente derivadas de aminas aromáticas, apresentando anéis benzênicos em sua estrutura, ligados por um ou mais grupamentos ASO. Agora que entendemos a estrutura dos corantes ASO, vai a pergunta: como é a síntese desse composto? A síntese de corantes ASO ocorre por processos simples de diazotação e acoplamento por meio de uma variedade de métodos e diferentes catalisadores, como aminas aromáticas, ácido clorídrico e nitrito de sódio. O processo de acoplamento é o segundo passo para a criação de corantes ASO e ocorre por reação entre diversos tipos de cadeias aromáticas. Então, por que essa classe de corantes é tão importante atualmente? Bom, os corantes ASO são atualmente o principal grupo de pigmentos sintéticos no mundo, já que são os mais produzidos e diversificados, possuindo amplo uso na fabricação de vários itens, tanto na indústria têxtil como no processamento de papéis, medicamentos, cosméticos, fotografias, alimentos e suplementos, entre outros. O sucesso da aplicação dessas substâncias tem sido atribuído à sua estrutura molecular, que contribui para a durabilidade, possibilitando uma pigmentação duradoura e estável, resistência ao oxigênio e variações de temperatura e pH. Muito bom, não é? Mas espera aí, nem todas as características são positivas. Essas características determinam um grande interesse e uso difundido desses grupos de corantes pelo mundo. Entretanto, existem fatores que têm sido causadores de problemas ambientais. Junto a isso, os corantes ASO também vêm sendo estudados por seus possíveis efeitos toxicológicos à saúde humana e de seres vivos em geral. Agora a gente vai falar um pouco sobre os corantes artificiais na indústria alimentícia. Corantes alimentícios são aditivos definidos como substâncias ou misturas de substâncias que possuem a propriedade de conferir ou intensificar a coloração de alimentos e bebidas. Os corantes artificiais são amplamente utilizados pela indústria alimentícia com o intuito de restituir a coloração do alimento perdida durante o processamento e armazenamento, melhorar a cor já presente, minimizar variações de cor entre diferentes lotes e colorir alimentos incolores, tornando-os mais atrativos para os consumidores. A maioria dos corantes artificiais utilizados em alimentos pertence aos seguintes grupos químicos: corantes azóicos, derivado do trifenilmetano e indigoides. Alguns exemplos de corantes artificiais usados na indústria alimentícia. Os corantes mais conhecidos e utilizados são o azodicarbonamida, um conservante agente de branqueamento, o óleo vegetal bromado, quimicamente alterado, que serve para realçar o sabor em alimentos processados e bebidas com sabor de frutas. A tartrazina, usada para dar cor para alguns refrigerantes, doces e cereais. O BHT, que impede a deterioração dos alimentos, e o arsênio, encontrado em vários alimentos e fármacos administrados em animais domésticos. Além deles, também é muito usado o glutamato monossódico, que realça o sabor associado à comida chinesa e também presente em alguns alimentos congelados. Mas cuidado, esses corantes não são conhecidos pelos seus benefícios nutricionais. Eles podem ser, no entanto, uma das principais causas de reações como asmas, alergias e desenvolvimento de tumores. Ainda assim, a indústria alimentícia os utiliza porque são mais baratos, estáveis e mais brilhantes comparado aos naturais.
Agora, na indústria têxtil, os corantes sintéticos permitiram aos fabricantes de tinturarias oferecerem uma grande variedade de cores por um custo mais econômico, e isso lhes permitiu ampliar suas operações. O consumidor dos produtos desse ramo normalmente exige algumas características básicas do produto, como elevado grau de fixação em relação à luz, lavagem e transpiração, tanto inicialmente quanto após uso prolongado. Para garantir essas propriedades, as substâncias que conferem coloração à fibra devem apresentar alta afinidade, uniformidade na coloração, resistência aos agentes desencadeadores do desmotamento e ainda apresentar-se viável economicamente. A forma de fixação da molécula do corante e essas fibras geralmente é feita em solução aquosa e pode envolver basicamente 4 tipos de interações: ligações iônicas, de hidrogênio, de Van der Waals e covalentes. Os corantes podem ser classificados de acordo com sua estrutura química ou de acordo com o método pelo qual ele é fixado à fibra têxtil. Entre os principais grupos de corantes classificados pelo modo de fixação, podemos destacar os corantes reativos, os corantes diretos e os corantes azóicos, que são os principais. Eles são compostos coloridos, insolúveis em água, que são realmente sintetizados sobre a fibra durante o processo de tingimento, o que confere a eles um alto padrão de fixação e alta resistência contra a luz e umidade. Nesse processo, a fibra é impregnada com um composto solúvel em água, conhecido como reagente de acoplamento, como o naftol, que apresenta alta afinidade por celulose. A adição de um sal de diazônio provoca uma reação com o agente de acoplamento já fixado na fibra e produz um corante insolúvel em água. Sobre o uso nos medicamentos, os corantes são utilizados na indústria farmacêutica para distinguir e melhorar a aparência dos medicamentos. Os corantes não são excipientes essenciais na composição dos medicamentos, pois apenas melhoram o aspecto visual do produto. Assim, quando possível, essas substâncias devem ser evitadas para minimizar o risco do aparecimento de efeitos adversos. O amarelo tartrazina é encontrado em inúmeros medicamentos, cosméticos e alimentos. Possui estrutura química similar à dos benzoatos, salicilatos e endometracina. O amarelo crepúsculo também pode provocar reações anafilactóides, angiodema, choque anafilático, vasculite e púrpura.